Samuel, capítulo 1, até o versículo 11. Vamos colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendeste para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim lembrarei, e da tua serva te não esquecerem, e lhe darei um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ore comigo e diga: Papai do céu, abençoa, Pai, a minha vida. Fala ao meu coração. Preciso, Senhor, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que o teu filho ouve. Te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Thomas Watson diz que a oração é a apresentação dos nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade em nome de Cristo. O livro de Samuel começa com uma mulher de oração. Ela tinha desejo de ser mãe, mas estava cercada de impossibilidade. Porém, ela mesma, sabendo de tudo, busca a Deus em súplica. Eu e você temos buscado a Deus em súplica, temos orado incessantemente. Precisamos orar. Onde o culto da igreja é o mais que tem menos pessoas, é culto de oração. Será que é falta de pedido de alguns irmãos? A oração move o braço de Deus. Não sabemos o certo quem escreveu o livro de Samuel. O nome Samuel não é por causa do autor em si, por ser ele o mesmo personagem principal do livro. O propósito central do livro de Samuel é mostrar a transição dos juízes para a monarquia do rei Davi, a monarquia de vários reis. A época em que Ana viveu com a sua família era de caos espiritual. Mas Ana e seu esposo viviam
em outra dimensão. Ele era um temente e buscava a Deus. Eu e você temos constantemente buscado a Deus. O nome Ana significa graça. Ela vivia um drama, era estéril. E essa situação possibilitou seu esposo Eucana casar com uma segunda mulher que se chamava Penina. É importante que fique claro que a poligamia nunca foi permitido por Deus. Era tolerado em Israel, mas nunca permitida por Deus. Em Deuteronômio 21, versículo 15, 17. O fato de Eucana ter duas esposas aponta para a realidade espiritual da época. Ana vivia sobre provocação de Penina, a segunda esposa de Eucana. Porque Penina zombava de Ana. Porque Penina tinha vários filhos e Ana era estéril, não podia ter filho. Como está demonstrado no capítulo 1, versículo 6. Os versos da sequência são claros e mostra que Ana, quando subia à casa de Deus para o sacrifício anual, chorava muito, não comia, tinha um coração triste. Ana tem muitos a nos ensinar, especialmente sobre tomar ações que glorificam a Deus. Devemos tomar ações que glorificam a Deus, não que entristeça o Espírito Santo de Deus. Ana resolveu recorrer a Deus em oração intensa. Ela queria um filho. Resolveu clamar a Deus. Resolveu clamar ao Senhor com amargura de alma e pranto. Ana acreditava que Deus podia mudar a sua sorte e lhe dar o poder para ser mãe. Ela acreditava no milagre. A palavra amargura se chama mar. Segundo o conceito social, equivalia a ser desfavorecida por ser estéril. Segundo o conceito social, equivalia a ser desfavorecida por Deus. Era diversas implicações no presente e no futuro. Mas Ana era determinada.
Mas Ana era cheia de fé, ela orava, ela fez um voto a Deus, ela disse a Deus, se Deus lhe desse um filho, ela devolveria a Deus. Ela devolveria o filho a Deus. É claro que nenhum de nós sabemos orar como convém. Paulo diz em Romanos 8, versículos 26 e 27, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sob maneira, com gemido inexprimível. É aquele que sonda os corações, sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Devemos orar como Ana orou, confiando no poder de Deus. É um Deus do milagre. Ana mostra o significado, Ana mostra o que significa orar sem cessar. Temos orado, eu e você, temos orado sem cessar? A oração de Ana contém um profundo significado. Ana prossegue, se de mim te lembrares, ela pede a atenção de Deus à sua causa. A oração de Ana chamou a atenção do sacerdote Eli. Geralmente os judeus oravam em alta voz. O fato dele confundir a intensidade da oração de Ana com a embriaguez. Que Ana orava de coração, só balançava os lábios, mas som nenhum saía, só do coração, ela e Deus. E o profeta Eli pensou que ela estava cheio de vinho. É um Deus que ouve as nossas orações. Deus ouviu e respondeu à oração de Ana. No Salmo 65, versículo 2 diz, afirma, ó tu que ouve as orações. O profeta Elias, em 1 Reis, versículo 18 e 37, súplica, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor, o Todo-Poderoso. Ana sabia que Deus ouvia e que podia alterar a sua situação, por isso orou. Ana ficou grávida. Por conta da intervenção de Deus, a expressão do verso 19 descreve: Ana reconhece que o seu filho Samuel foi resposta de oração. As palavras do verso 27 deixam mais claro, ainda que essa verdade, por esse menino, orava eu,
e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fiz. O Senhor ouviu a minha oração. Ana sabe que não há nada melhor para o seu filho do que servir ao Senhor. Por isso ela faz a devolução a Deus em adoração, como está no verso 28. Não há nenhuma proibição bíblica em fazer voto. Mas se eu e você fizer o voto, cumpra. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizer voto, não tarde a cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz, melhor que não volte do que volte, faça o voto e não cumpra. Ana voltou e cumpriu o seu voto para com Deus. O que precisa ficar claro é que não há nada que se pode fazer, que se possa servir de barganha para com Deus. Ninguém engana Deus. Antes que a palavra chegue à língua, Deus já sabe que vamos pronunciá-la. Ele não precisa de nada. Deus é dono do ouro, da prata, dono do universo. As estrelas, os astros, Ele chama todo por seu nome. Ele sonda e conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. O voto pode ser feito para consagração e dedicação. Se Deus se agradar, Ele nos concede o pedido. E se não se agradar, Ele continua sendo o mesmo Deus. É um Deus soberano sobre os céus, sobre a terra. É um Deus soberano sobre nossas vidas. E a palavra de Deus diz: pedi e pedis mal, não sabemos orar como convém. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele é responsável pela unção do rei Saul e depois do rei Davi. Ele era a voz de Deus em meio à escuridão espiritual. Esdras 8, 21 nos mostra um momento em que Esdras ora a Deus, pedindo jornada feliz. Começa a caminhada das nossas vidas, vem as nossas necessidades e devemos buscar esse Deus Todo-Poderoso, um Deus soberano sobre nossas vidas. E que Deus nos dê uma jornada feliz, um ano frutífero, abençoado por Deus. Que possamos buscar a Deus em oração constante. Bote sua causa aos pés do Senhor. Fale para Ele o que você precisa. A sua causa é difícil? Pode ser para mim e para você. Mas para Deus não. Deus pode todas as coisas. Ore com intensidade, ore com fé e creia. A oração é um poderoso meio de graça.
é uma arma de guerra grandiosa. O próprio Deus nos chama a orar. O próprio Deus nos chama dizendo: clama a mim, que eu te respondeste-ei. Anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que não sabem. Jeremias 33, versículo 3. Muitos de nós negligenciemos a oração, onde é o mandado de Deus: orai sem cessar. Clama a mim, que eu te respondeste-ei. Vamos orar com fé. Às vezes Deus responde, às vezes Deus não responde. Isso é a soberania de Deus. Pedis e pedis mal. Então Deus não quer mal nenhum sobre seus filhos. Deus quer o melhor. Às vezes nós não sabemos orar como convém. Aí Deus não responde. Que possamos orar com fé, ter sabedoria ao Senhor e pedir, creia em Deus. Se Deus quer, Ele pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe.